Boa tarde, pessoal. Eu sou o Anderson, eu sou poeta cordelista e eu estou aqui hoje no canal História de Lavras do Giovanni para estar falando um pouquinho com vocês sobre os cordéis que eu faço, né? Então, eu costumo escrever muito sobre Minas, principalmente sobre Lavras. Inclusive, eu estou lançando um livro agora, que é esse daqui, que se chama Mistério no Vapor Dr. Jorge, que é uma história de mistério que se passa no Vapor Dr. Jorge, que é um barco a vapor que nós tínhamos aqui na cidade de Lavras. Ele saía do Porto, chamava-se Porto Alegre, né? Hoje é a cidade de Ribeirão Vermelho, que antigamente era tudo Lavras. E de lá saiu o barco a vapor e ele percorria um longo trajeto, passando por Capitólio, indo na Terra Capetinga, ficava uma semana de trajeto de navegação. Além desse conto, nós temos aqui também o conto O Piromaníaco da Cidade dos Ipês, que é a história de um piromaníaco que pôs fogo em vários casarões em Lavras. Também uma história bem interessante da época, causou um verdadeiro terror na cidade. Além desse conto, temos também aqui o conto Os Fantasmas da Exal, que é uma história que se passa hoje é a Universidade Federal de Lavras, mas antigamente era chamada de Exal. Então é uma história de fantasmas que surgem lá na Exal, e aí tem todo um mistério também. E para fechar, tem um conto que é o Fantasma do Caramanchão, que é a história de humor, esse já é humor, que é uma história de um fantasma que aparece no Caramanchão, que é na nossa praça central, e conta um pouquinho a história da nossa praça também. Esses cordéis, eles são muito baseados nas histórias de Lavras. Inclusive, os livros do Giovanni me ajudam muito nessa questão, porque eu busco deles muita fonte, porque a ficção ela trabalha muito em conjunto com a história. Então, através do cordel, dos contos em cordel, a gente volta naquele tempo e começa a vivenciar aquelas coisas daquela época, o que ajuda muito a gente a conhecer mais da nossa história. Então, eu convido vocês a conhecer o material. Eu tenho os cordéis, os folhetos em cordéis também, que vocês podem adquirir na praça aos domingos. Vocês encontram lá na banca do Ivan. Inclusive o próximo que está para sair agora é o Martírio de Joaquim Congo, é o mais recente. E além disso, na Biblioteca Municipal Meirinha Botelho, vocês também conseguem tá pegando emprestado o livro lá para ler. Lá você tem um livro e tem os cordéis também. Então fica aqui o convite para vocês. Espero que vocês tenham uma boa leitura.